Meu Deus, que isso? Online? Espera aí, para. Que tem uma coisa que apareceu aqui na tela. Tá, então vamos lá, né? Boa noite, colegas. Hoje é a nossa 11ª reunião científica. Vamos fechar esse ciclo, né, com uma aula espetacular do nosso colega, amigo. Tem microfone aberto, gente. E nosso diretor científico, né, da ASBAI Mineira, Dr. Roberto Magalhães Souza Lima, que, apesar de dispensar apresentações, mas vamos lá. Ele é mestre em Ciências da Saúde pela Santa Casa de Belo Horizonte, professor na pós-graduação em Alergia e Imunologia da Faculdade de Suprema de Juiz de Fora. E para moderar, a nossa querida colega, amiga, diretora financeira da ASBAI Mineira, Ingrid Pimentel Magalhães Souza Lima. Ingrid é mestre em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em alergia e imunologia pela ASBAI, membro do Comitê de Alergia Alimentar e Assuntos Comunitários da ASBAI Nacional e professora da Faculdade de Ciência e Saúde Suprema em Juiz de Fora. Passa a palavra, então, para o nosso professor de hoje, doutor Roberto. Boa noite, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação dos colegas que estão aqui. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a esofagite eosinofílica. Deixa eu só abrir aqui a tela, gente, para começar um minutinho. Abriu aí? Abriu? Abriu. Ok. Então, gente, é o seguinte. Hoje nós vamos falar de uma doença que eu gosto muito, que é a esofagite eosinofílica, que é uma doença essencialmente imunológica, e por isso eu acho que cabe a nós, especialistas, não só o diagnóstico, mas também o tratamento, e também receber um encaminhamento de outras especialidades, que hoje a gente vê que a maioria dos pacientes vão direto ao gastro para depois, numa segunda ou terceira consulta, vir parar na gente. E é uma doença que eu acho muito interessante, porque ela tem muita semelhança com outras doenças imunológicas, como nós vamos ver adiante, como a asma, a rinite e a própria dermatite atópica. A esofagite eosinofílica, ela é uma doença esofagiana crônica que envolve mecanismos imunológicos mistos, ou seja, IgE mediada e não IgE mediada, da mesma forma que acontece com a dermatite atópica, que é considerada uma doença mista. E um outro detalhe importante, a esofagite eosinofílica ela é caracterizada pela presença de sintomas de uma disfunção esofagiana e histologicamente tem que haver uma inflamação eosinofílica. Então, só a inflamação eosinofílica, só a presença de eosinófilo, como nós vamos ver, pode estar presente em outras doenças. Então, o que a gente tem que observar é a disfunção esofagiana, disfagia e outros sintomas nós vamos ver adiante, mas tem que haver os dois simultaneamente. É uma doença única, porque ela é caracterizada, primeiro, por uma hipersensibilidade. Pode haver uma hipersensibilidade alimentar, existem fatores hereditários, variantes de risco genético específicos do próprio esôfago, pode haver um processo inflamatório alérgico local, da mesma forma que existe a rinite alérgica local, e o que é mais recente é essa característica de ter uma hipersensibilidade a inalantes do ar, igual a asma e a rinite, a própria dermatite atópica, a sensibilidade a ácaros domésticos, pólens, cão, gato e as baratas. Além disso, ela tem uma característica que a maioria dos casos é observada em crianças e adultos jovens, é muito rara, e a gente que mexe com adulto também, a gente vê que é muito difícil ver um idoso, né, com esofagite eosinofílica. Outra característica, afeta as populações de países mais desenvolvidos e industrializados, da mesma forma que a asma atua muito mais, é muito mais comum nos centros urbanos do que, por exemplo, na zona rural. Uma predominância do sexo masculino de 3:1 a 4:1 devido a fatores genéticos, e é 14 vezes mais frequente na raça branca do que nas outras raças e etnias. Em relação aos fatores de risco estabelecidos, nós vamos ter, primeiro, do sexo masculino, por que ocorre mais? É um polimorfismo genético relacionado, né, principalmente a TSLP, que é a linfopoetina tímica estromal, e a relaxina.
Os caucasianos, a raça branca, também é um polimorfismo genético ligado ao gene da filagrina e da eotaxina 3, e a atopia, que é um processo inflamatório. É interessante a gente observar. Outro dia eu peguei um senhor, ele virou para mim e perguntou por que meus amigos, tudo que tem, são negros, não tem a esofagite eosinofílica, e a questão apenas genética. E entre outros fatores de riscos, eu coloco aqui, por exemplo, as alterações da barreira esofágica, que é um aumento da exposição ao antígeno, mas aqui eu chamo a atenção aos aeroalérgenos, que cada vez está aumentando, principalmente nos adultos jovens. Inibidor de bomba de prótons, isso a gente vê que é um uso abusivo desses inibidores, que aí você diminui a acidez, torna o pH mais alto, e aí as proteínas não vão ser desnaturadas, e aí leva a maior exposição, melhor absorção pela mucosa gástrica. E o remodelamento fibrótico aumentado. Isso também, eu acho que é importante a gente colocar um decréscimo na expressão do gene da relaxina, do SNP, né? O SNP aí é um polimorfismo nucleotídeo simples para o TGF-beta e o ACE. Na patogênese da esofagite eosinofílica, nós vamos ver, então, que pode haver uma herança genética ou uma poligênica, que vai atuar diretamente na inflamação eosinofílica, tanto IgE mediado ou não IgE mediado, e no outro braço nós vamos ter o estímulo antigênico de alimentos ou dos alérgenos, os aeroalérgenos, que também vão estimular e vão levar a uma inflamação eosinofílica. E pode haver também uma atuação entre ambos. E o que vai determinar, além disso tudo, mesmo tendo o fator genético, a gente tem que lembrar que existe aí a epigenética, em que você não vai mudar o gene, mas você pode diminuir ou pode modificar a expressão genética. Aqui, gente, é interessante, nesse painel aqui, que a gente chama painel diagnóstico da esofagite, são os principais genes que estão envolvidos na patogênese da esofagite eosinofílica. Infelizmente, não é possível a gente dosar isso aqui assim, em laboratório, mas a nível de pesquisa é muito interessante. Aqui eu chamo a atenção, você tem os genes relacionados à adesão celular, ou relacionados ao epitélio, como a filagrina, igual a gente vai ver muito na dermatite atópica, processos inflamatórios, os genes responsáveis pelo remodelamento da mucosa esofagiana, da mesma forma da mucosa brônquica, os genes relacionados ao eosinófilos, mastócitos, e aqui que eu chamo mais atenção são as quimiocinas e histocinas, como a CCL26, que é a eotaxina 3, que hoje é um marcador que pode ser dosado no sangue da eotaxina 3, que é um fator de migração do eosinófilo, além das interleucinas 4, 5 e 13. Qual que é a importância disso aqui? Hoje, com os adventos dos anticorpos monoclonais, nós vamos ver que hoje nós já temos tanto de L4 e L13 e também de L5, que devem ser usados também no tratamento da esofagite eosinofílica. Esse painel aqui me dá uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de 98%. Ainda sobre esse polimorfismo, aqui então eu chamo a atenção da filagrina, que age na barreira da mucosa, tanto a cutânea quanto a dermatite atópica, também da mucosa esofagiana. Aqui o TSLP, como eu falei, da linfopoetina tímica estromal, que é um inibidor da resposta de TH2. Então, a gente dosar isso aqui um dia, se for possível, a gente já tem essa possibilidade de diagnosticar. E essa aqui, que eu acho que é a mais importante, que é a eotaxina 3, que ela é uma quimiotaxia, né? Ela que é responsável para levar o eosinófilo até o esôfago. Como é que o esôfago, que nunca teve eosinófilo, como é que ele chega até lá? Exatamente a função desse gene que favorece a passagem, né? A ida para o esôfago. Também aqui o TGF-beta 1, que é o responsável da mesma forma que age lá na asma, age também no remodelamento esofágico. Aqui falando um pouquinho sobre o eosinófilo, nós não vamos aprofundar muito, mas nós temos aqui duas matrizes, né? Nós temos a matriz mieloide, que vão formar as hemácias, os glóbulos vermelhos, plaquetas, e também, por outro lado, o braço linfóide, que vai fazer, através dos linfoblastos, fazer a formação dos linfócitos B, T, dos linfócitos citolíticos natural. Porém, aqui nós temos que a ação do mieloplasto vai formar os granulócitos. E quem é responsável para fazer qual granulócito vai ser, ou é o eosinófilo, ou é o basófilo, ou o neutrófilo, aqui o responsável, mais uma vez, é a interleucina 5. A interleucina 5, então, atua nessa diferenciação seletiva e é ela que é responsável de pegar o eosinófilo que está aqui na medula e jogar na corrente sanguínea.
Outra coisa, como eu falei, a eotaxina, né? Ela é responsável para pegar, é ela que vai pegar o eosinófilo que está agora na corrente sanguínea e vai jogar no tecido esofagiano. E nós temos outras eotaxinas também, e também o leucotrieno B4, que também tem uma ação sobre essa captação, né? Essa migração para o tecido. E quando chega no tecido, né, os eosinófilos vão sofrer apoptose e vão ser eliminados pelos macrófagos por volta mais ou menos de 48 horas, menos de 48 horas. Mas aqui, mais uma vez, nós temos o papel da interleucina 3, principalmente da 5, do fator de crescimento de colônia, que aumenta a sobrevida dos eosinófilos. Então, veja bem, a interleucina 5, além dela que vai fazer a diferenciação e produzir o eosinófilo, é ela que é responsável por jogar a corrente sanguínea e é ela responsável em manter ela lá, o eosinófilo na mucosa esofagiana. E uma coisa que é importante, gente, cada um eosinófilo que cai na corrente sanguínea, nós temos 300 eosinófilos que já estão no tecido. Então, vamos imaginar alguns milhões de eosinófilos estão caindo ali pelo papel da interleucina 5 e 300 milhões e mais que estão sendo produzidos. Então, aqui eu chamo muita atenção no papel importantíssimo da interleucina 5 nessa patogênese da esofagite eosinofílica. Também aqui sobre o eosinófilo, eu gostaria de chamar a atenção mais para esse lado aqui, essa vida média do eosinófilo, que fica 6 dias para ser desenvolvido na medula, mas fica 1 dia na circulação e 6 dias no tecido. Ou seja, além de ter mais, ele fica mais quantidade, ele fica mais tempo no tecido que no sangue. E o período do dia em que a maior concentração é sanguínea vai ser por volta da meia-noite. E melhor, diminui por volta do meio-dia. Ou seja, imagina vocês, o eosinófilo está mais aumentado à noite e aquela paciente, aquela criança deitada ali, dormindo, com contato com os ácaros, que aí do outro lado é o outro braço, que vai aumentar lá a reação dos mastócitos e basófilos. Outra coisa que é importante, na produção do eosinófilo, ele também armazena várias substâncias. E nessa parede da membrana do eosinófilo, nós temos receptores também, receptores de complemento, receptores de IgG, receptores de IgE também aqui, receptores de linfócitos T e receptores de IgA. E quando esse eosinófilo sofre estímulos, por exemplo, de uma injúria tecidual, como, por exemplo, um paciente que ele bebe uma soda cáustica, que ele vai queimar aquele esôfago, um paciente que tem uma esofagite provocando um refluxo e vai provocar queima daquela mucosa, isso também vai estimular a degranulação desse mastócito. Então, a injúria tecidual, as infecções, os alérgenos e os tumores vão estimular o eosinófilo e ele vai degranular. E essa degranulação do eosinófilo vai levar à liberação de várias substâncias. Entre essas substâncias, nós temos aí a proteína básica principal, a proteína catiônica eosinofílica, a peroxidase eosinofílica e a neurotoxina derivada do eosinófilo. Essas aqui são substâncias tóxicas, essas vão atuar lá e vão provocar uma lesão tecidual e uma disfunção. Então, os grandes culpados de levar essa lesão do esôfago são exatamente essas citocinas. Então, aqui, só para mostrar novamente, aquilo que eu te falei, os processos que vão estimular a degranulação, e na degranulação, além dos grãos citocróficos, tem um monte de toxinas, eu falei que as mais importantes é a 4, a 5 e a 13, mas nós temos outros demais. Depois tem que tirar tudo quando a criança sobe. Eu acho que alguém está com o som ligado aí, por favor. Poxa. Gente, alguém com o microfone ligado. Mônica, por favor. Porque depois as crianças sobem, tem que tirar tudo, porque você não sobe. Mônica, por favor, o seu microfone está ligado. E aqui também falando que as quimiocinas, essas quimiocinas são aquelas que fazem, né, que levam o eosinófilo, aqui chamando mais uma vez, a importância da eotaxina 3. Mas, por outro lado, gente, a gente tem que também vai degranular, e aqui apresenta o TGF-beta, que vai agir nos fibroblastos e vão levar à fibrose. E aí, esse processo aqui é que é importante no remodelamento, na perda de elasticidade do esôfago e o estreitamento luminal. E exatamente da forma que acontece lá no nosso brônquio. Só que esse remodelamento, essa perda de elasticidade e estreitamento são irreversíveis e aqui somente depois nós vamos ver em tratamento, com cirurgias, com balões que podem aumentar, mas isso aqui é um processo irreversível. Bom, como que é feito o diagnóstico, então? O diagnóstico, como nós falamos, ele não é simplesmente chegar e falar tem eosinófilo.
É importante uma anamnese em que você vai colher, né, uma anamnese mais ampla possível e com uma visão do alergista, em que você já começa a buscar realmente os fatores que podem estar provocando aquele quadro. A endoscopia digestiva alta é de suma importância, e aí, quando você pede, você já tem que pedir o histopatológico através das biópsias esofagianas. Eu gostaria de colocar um detalhe aqui, gente, por questões de critérios. Todos os endoscopistas que eu converso, e lá na Santa Casa nós tivemos assim, muito contato com eles, hoje não faz parte de consenso, de protocolo de nenhum hospital, nenhum centro de endoscopia fazer biópsia do esôfago. Eles fazem assim, de rotina só do estômago. Então, cabe a gente, quando for fazer o pedido, não adianta só pedir, me dá uma endoscopia, não vai adiantar nada, porque o aspecto macroscópico ele é importante, ok, mas ele não é fidedigno, ele não é para diagnóstico. Tem várias pessoas que têm alterações endoscópicas, que têm esofagite, e tem pessoas que o esôfago está exatamente normal e tem um monte de eosinófilo. Então, vocês têm que pedir, fazer biópsia esofagiana, e mais para frente eu vou falar como é que a gente faz esse pedido. Outro exame é a pH-metria esofagiana, para a gente ver refluxo. Lembrando que hoje é importante a gente pedir, além da pH-metria esofagiana, pedir a impedânciometria esofagiana de 24 horas, porque é a impedância pH-metria que vai dosar o refluxo básico. Então, é muito comum você ver o refluxo, está normal, a pH-metria normal, mas ele continua tendo azia, ele continua tendo queimação, ele continua tendo a esofagite, porque é um refluxo básico. Então, é pH impedânciometria. Outro que eu também agora já estou acrescentando aqui é fazer a manometria, que é justamente um estudo da motilidade desse esôfago, se já está comprometido, se não está comprometido, que inclusive para descartar de outras doenças, como a calase e outras manifestações esofagianas. E aqui cabe agora, mais uma vez, a nós, alergistas, a investigação de alergia, e alergia alimentar e alergia respiratória. Então, aqui o mais importante seria essa biópsia, como eu falei, apenas para o diagnóstico mais local. Sinais e sintomas sugestivos, isso aqui tanto em crianças como em adultos, existem algumas diferenças, mas aqui a gente chama de vômitos, as disfagias também é comum, a impactação de alimentos, esta é a mais comum, principalmente nos adultos, dor abdominal mais em crianças, dor torácica, às vezes eu observo muito aqui no consultório, é uma dor que eles falam que arde, principalmente como se fosse um espasmo do esôfago. Quando você tem também uma doença do refluxo da refratária refratária a medicamentos e também refratária depois que você faz o tratamento cirúrgico. E anorexia e saciedade precoce. Eu acrescento aqui também, é muito comum aquela criança que não consegue comer alimentos sólidos, quer comer alimentos pastosos, papinhas. E outro detalhe, é aquela criança que toda hora bebe golinhos d'água durante a alimentação, justamente como se fosse para empurrar aquele alimento. Isso, gente, é muito mais comum que a gente possa imaginar. Então, aqui, a impactação de alimentos, olha, é 46% a 63% dos alimentos, dos pacientes. Eu costumo sempre perguntar na minha anamnese se ele tem problema digestivo e se ele costuma entalar, é o termo, a pessoa entala com o alimento. E esse entalo, ele pode ser, muitas vezes, parcial, é uma dorzinha leve que passa, como muitas outras vezes entala mesmo, você tem que ir para o hospital e fazer uma endoscopia. Outro detalhe que é muito importante é a intensidade e a frequência desses sintomas, gente, não estão relacionados com a quantidade de eosinófilos e também não estão relacionados a alterações endoscópicas. Por isso que eu falei, muitas vezes você pode ter poucos sintomas e com muitos eosinófilos, muitas alterações ou poucas alterações da endoscopia. Semana passada eu peguei um paciente com 300 eosinófilos por campo e simplesmente ele falava que de vez em quando ele agarrava, quando ele comia alimentos muito sólidos, como por exemplo paçoca ou então biscoitos, essas coisas. E já tive pacientes aqui com entalos gigantes, quando você vai medir, está lá 20, 25 eosinófilos por campo. Então isso aqui é muito importante, que a intensidade e a frequência, então, não estão correlacionados diretamente com a quantidade de eosinófilos e alterações macroscópicas da endoscopia. Como eu falei, de todo o trato gastrointestinal, o esôfago é o único que não tem eosinófilo. O estômago pode ter de 2 a 20 por campo, do duodeno 2 a 20 por campo, até o colo pode ter. Então, o eosinófilo, ele é isento, o esôfago é isento de eosinófilo. E uma pergunta que sempre as pessoas fazem, mas então, se existe um critério para diagnóstico, se eu tiver 5 eosinófilos,
é considerado normal, já que aqui é zero, existe um protocolo para a gente fazer um diagnóstico, mas não é normal você ter. Se você já tem 5, 6, 8, significa que você tem que começar a acompanhar esse paciente, que vai começar a aumentar esse eosinófilo dele. E não necessariamente, às vezes, pode ser por outros motivos não alérgicos. E aqui é importante falar, gente, nesse diagnóstico, no achado patológico, o eosinófilo, o diagnóstico tem que ser acima de 15 eosinófilos por campo, num grande aumento, e quando for pedir, você tem que pedir a biópsia e fazer isso patológico de 3 amostras do terço proximal, médio e distal. Por que isso? Porque se um paciente ele tem refluxo e o refluxo provoca esofagite eosinofílica, só vai ter eosinófilo lá embaixo, ali na junção gastroesofágica. Não tem eosinófilo para cima, já que ele não tem queimação e não tem um processo inflamatório. Então, é importante. E outra coisa, a mucosa não é ela toda, ela fica por igual, regular, com eosinófilo. Às vezes tem locais, tem mais locais, tem menos. Isso acontece com a mucosa nasal e com a mucosa brônquica também. Então, no pedido, na solicitação, eu deixo bem claro, colher 2 fragmentos do terço distal, do terço médio e do terço proximal. Por que eu peço isso? Para que eu possa ter uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 96%. Então, gente, para nós, alergistas, isto é fundamental. E a gente vê que 90% dos pacientes não fazem disso, por isso que eu já vi vários pacientes com falsos exames falsos negativos, falsos normais, vamos colocar assim. Aqui só para mostrar que a esofagite, a eosinofilia esofágica não é só da esofagite eosinofílica, doença do refluxo, doença de Crohn, vasculites, as gastroenterites eosinofílicas, síndrome da hipereosinofilia, a doença do enxerto contra o hospedeiro, doença celíaca, acalásia, pênfico, ou seja, tem várias outras doenças que você pode ter o eosinófilo, mas o que vai diferenciar é a quantidade de eosinófilo por campo, mais os sintomas esofagianos, né? A disfagia, como nós vimos anteriormente. No patológico, gemício patológico, é muito interessante, eu gosto muito de ver isso, e lá, quando eu estava fazendo mestrado, a gente tinha que estudar isso, são interessantes porque a gente observa muita fibrose e esclerose subepitelial, mastocitose da granulação de mastócitos, linfócitos CD8 e células B, mas isso aqui que eu acho mais legal é a presença de eotaxina, que você pode ver no próprio, e se você começar a observar vários exames, já vi escrito presença de eotaxina 3, isso pode ser dosado no sangue ou através da biópsia, presença de microabscessos eosinofílicos também é muito comum, e às vezes eles só colocam assim, grãos eosinofílicos extracelulares. Também, aqui não é assim, fechar o diagnóstico, mas é assim, um indicativo. Mas o mais importante aqui, sem sombra de dúvida, é a presença da eotaxina 3. Essa é exclusiva da esofagite eosinofílica. E esses microabscessos eosinofílicos, eu tenho visto bastante. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, gente, quantas centenas ou talvez milhares de crianças e adultos que passaram e passam nas nossas mãos sem a gente fazer um diagnóstico. Muitas vezes você vê uma endoscopia normal, ou então a gente não se atenta a esses detalhes e não fecha o diagnóstico. Eu costumo dizer que já deve ter passado diversas crianças e adultos na minha mão, sem que eu pudesse fazer um diagnóstico de esofagite eosinofílica. E hoje você tem todos os recursos à mão. Aqui, só para mostrar, gente, é claro que nós não vamos ser endoscopistas, mas eu costumo ver, eu adoro ver agora as imagens. Isso aqui é muito comum na esofagite eosinofílica, são esses anéis, né, que a gente chama de traquealização esofágica. O esôfago, a mucosa do esôfago, ela é lisa, ela é lisinha, ela não tem esses anéis aqui. E esses anéis dificultam exatamente ali o movimento do alimento, e muitas vezes ele vai fechando, um anel pode fechar mais do que o outro, e aí leva aos entalos. Então, o peristaltismo esofagiante fica prejudicado por esses anéis. Outra coisa, essas linhas é fundamental. Hoje eu já vejo que os endoscopistas eles chamam linhas, pregamento linear vertical. Aí eles interrogam esofagite eosinofílica e realmente isso é uma característica muito interessante que tem na esofagite eosinofílica, esses pregueamentos. Como também a gente vê aqui, ó, essas lacerações aqui, é um estreitamento, mas repara como se fossem machucados que tem, é uma mucosa muito delicada que leva a lacerações. Aqui é a estenose, aqui já vai ver a compactação. Gente, quantas centenas e milhares de pacientes que passam nas nossas mãos e passaram na mão dos endoscopistas e dos gastros,
falando que isso aqui era simplesmente uma candidíase, esses pontos brancos, poderia ser uma exudada, poderia ser uma candidíase esofagiana, principalmente aquele que usa muita bombinha, ou enfim, que usa muito corticóide. Não, isso aqui, esses pontos brancos aqui são chamados de exudados fibrinosos devido a uma inflamação eosinofílica. Tanto aqueles sucos que eu mostrei são a presença do eosinófilo, acúmulos de eosinófilo, e aqui já é uma reação da inflamação provocada pelo eosinófilo. A inflamação, ela não fica vermelha, ela fica justamente branquinha, enquanto aqui nessa imagem. Aqui, outra, viu, o pregamento, a mucosa, ela é lisa, como é que ela está toda já formando os anéis. Observe esse esôfago distal, gente. Quem olha assim pela primeira vez, igual eu falo, não é que a gente era incapacidade do endoscopista fazer o diagnóstico, não, que até então não se sabia que isso aqui era provocado por eosinófilo. Então, começava a fazer antifúngicos orais e não melhorava nunca. Outra pregamento, aqui já tem os anéis, ó, já vários pontinhos brancos. E aqui, chamando atenção, pode ter, esta é uma mucosa íntegra normal, entre aspas. Se a gente passar, não, isso é normal, não vou fazer biópsia e tal, não, mas quando você faz a biópsia, aqui cerca de 10% dos pacientes adultos e até 32% das crianças com esofagite eosinofílica terão um esôfago com aparência normal. Então, o aspecto macroscópico, ele não tem tanta importância quanto a biópsia, mas é claro que também vai nos ajudar. Bom, por que a pessoa tem a esofagia eosinofílica? Quais são, então, os mecanismos que levam? Você pode ter apenas uma esofagia por questões genéticas, apenas por isso. Você pode ter por uma alergia alimentar associada. Pode existir alergia por inalantes também. Pode ter, nós vamos observar aqui, e aqui é um ponto que vai um pouquinho na contramão da opinião dos gastros, mas pode existir um refluxo gastroesofágico levando a esofagite. Aqui, a presença da H. pylori, e eu vou mostrar, porque essa foi minha tese de mestrado, em que a gente vê que a presença do H. pylori, não é que ela provoca, pelo contrário, ela vai ajudar no sentido, quanto mais você tem o H. pylori, menos esofagite eosinofílica você vai ter. Então, você não mate a bactéria, deixa o H. pylori lá. Depois a gente pode até conversar sobre isso, se vale a pena, se não vale a pena, se provoca câncer ou não. Mas, atualmente, eu não trato nenhum paciente que tem esofagite eosinofílica, eu trato o H. pylori dele. Se você tratar, você vai manter essa esofagite ali ativa e permanente. E a outra, através de imunoterapia, que nós vamos conversar mais para frente, a imunoterapia oral ou a sublingual também pode ser uma causadora de esofagite eosinofílica por estímulo local nessa mucosa esofagiana. Aqui, só para a gente relembrar que a sensibilização alérgica ela vai ocorrer justamente com um balanço entre o TH1 e o TH2, sendo que quando há um desbalanço, por exemplo, se você aumenta o TH2, seja por parto cesariano, prematuridade, a falta de aleitamento, desmame, estação climática, IVAs, né, tanto superior quanto inferior muito comum, isso você aumenta o TH2, então você estimula muito mais essa sensibilização alérgica. Por outro lado, as alergias alimentares ou inalantes, o uso precoce de antibióticos também, que vão alterar a flora intestinal e a microflora e vão também estimular o TH2, morar em áreas de alta densidade populacional, falta de contato com bactérias, né? É aquilo que a gente sempre fala da teoria da higiene, criança tem que andar descalça, criança tem que brincar na terra, brincar na areia, ter contato na zona rural, porque você ganha as bactérias boas e com isso você aumenta aqui o TH1 e abaixa o TH2. E, por outro lado, falando justamente desse aumento de TH1 e abaixando o TH2, quer dizer, diminuindo essa sensibilidade de TH2, nós vamos falar aqui das bactérias, e aqui que eu entro com a minha Helicobacter pylori, que a H. pylori, ela aumenta quanto maior a quantidade do H. pylori, eu estou diminuindo a sensibilização alérgica. Mais uma vez, não matem a bactéria. Bom, existe uma associação direta entre a esofagite eosinofílica e as doenças alérgicas, como a asma, a rinite, a dermatite atópica. Esse é um tema, gente, que não é de hoje, isso já vem sendo estudado há muitos anos, desde lá de 2013, os meus trabalhos, e mostram que existe uma correlação direta muito alta. Quanto maior o de eosinófilos, de esofagia eosinofílica, maior as alergias. Então, essa correlação é muito interessante. E aqui eu tenho um primeiro trabalho mostrando o seguinte: a esofagite eosinofílica e a caracterização e comparação na idade pediátrica e adulta. E aqui é o seguinte: eles pegaram 74 pacientes
e esses 74 pacientes, eles mostraram o seguinte, eram pacientes aqui, crianças que tinham disfagia e refluxo, e no grupo adulto tem aqui a impactação, os entalhes em 85% e disfagia em 56%. E eles tinham antecedentes de atopia. 77% das crianças e 69% dos adultos haviam sensibilização alimentar, e o achado endoscópico mais frequente nas crianças foi aquelas estriações que mostrei e as placas brancas, enquanto no adulto também as placas brancas e os anéis esofágicos. Então, ou seja, havia aqui, nesse trabalho, uma correlação muito grande entre as alterações macroscópicas e também de sintomas, né, digestivos com alergia alimentar. Aqui é uma outra que mostrando a prevalência, foi trabalho de 2017, a prevalência de eosinófilos em pacientes com alergia alimentar e IgE mediada. Então, aqui ele fala o seguinte, que a esofagite eosinofílica, ela afeta um paciente a cada 1.000 indivíduos, mas os indivíduos que têm alergia alimentar por IgE mediado, a taxa é mais elevada, vai para 1 em cada 20 indivíduos. Olha como é que a incidência é muito maior, havendo a esofagite com a alergia alimentar. O desenvolvimento subsequente da esofagite após o diagnóstico da alergia alimentar pode ser frequentemente atribuído ao mesmo alimento. Então, você tinha uma alergia, por exemplo, à clara de ovo, e depois começou a ter a esofagite eosinofílica, que continua tendo por causa da alergia à clara de ovo. É muito interessante, gente, quando a gente observa pacientes que hoje já são adultos, que têm uma história de alergia a leite de vaca na infância, resolveram ficar tolerantes, comem de tudo, não tem mais nada, e na fase adulta começa a desenvolver sintomas, né? E você vai fazer o exame, tem esofagite eosinofílica, e por incrível que pareça, quando você vai dosar, muitas vezes a IgE ainda está muito elevada, quer dizer, ele está tolerante, ele não sente nada, mas está desenvolvendo esofagite eosinofílica. E aqui só mostrando que pacientes com esofagite demonstram uma taxa mais alta de alergia alimentar em comparação com a população em geral. Nesse trabalho aqui, de 2010, ele mostra o seguinte, a quantidade de IgE sérica detectada nos pacientes com alergia alimentar. Então, aqui, primeiro, ele observa quais são os principais alimentos que provocam essa esofagite eosinofílica: leite, ovos, leite, trigo, soja, amendoim, mas aqui ele mostra exatamente o seguinte, que a quantidade de IgE sempre foi mais elevada, muito mais assim, positiva do que o próprio prick test, sendo que aqui é a top PET test, em que, às vezes, quando você vai suspeitar de uma alergia, e pode existir a esofagite não eosinofílica não IgE, ou seja, então você faz o top PET test naquelas reações tipo que a gente, não IgE mediada, né? Vamos colocar assim. E aqui ele mostrou o seguinte, que desses pacientes aqui, que foram observados, esses 55 pacientes, com a idade entre 7 meses e 18 anos, que tinham só alergia alimentar em 28%, que tinha alergia alimentar e por inalantes em 38%, só inalantes 13%, então é muito maior de alimentos do que só de inalantes, que não tiveram nem de inalantes nem por alimentos, e aqui 9% que teve que fazer que deu positivo só o top PET test, ou seja, 9% era não IgE mediado. Aqui, nós temos dois trabalhos com relação agora com aeroalérgenos. De um lado aqui, mostrando que em 127 pacientes com esofagite eosinofílica, com a idade média de 41 anos, eles mostraram que durante o período primaveril, em que você tem a polinização, 33% apresentavam sintomas e pioravam a sua esofagite eosinofílica, ou elas reagudizavam, e 16% só que ocorreu no inverno. Então, houve uma relação comprovada entre a primavera, a polinização das gramíneas. E nesse aqui é um outro trabalho que ele mostra um caso clínico de uma criança de 4 anos que tinha uma rinite persistente moderada, com queixa também de disfagia, inapetência. Aqui, como eu falei, a preferência por alimentos pastosos ou líquidos, prick test e IgE positivo, e começou a fazer só o controle ambiental. E aí ele houve também um controle parcial da contagem de eosinófilos lá na mucosa esofagiana em 9 meses. Porém, quando ele começou a fazer imunoterapia, em 6 meses, houve uma queda acentuada dos eosinófilos. Ou seja, então, além do controle ambiental, a imunoterapia, houve uma melhora da esofagite eosinofílica. E depois, mais no final, nós vamos conversar sobre isso, a importância de se fazer imunoterapia para inalantes do ar, como os ácidos, nos pacientes com esofagite eosinofílica.
Aqui, a correlação que existe entre você provocar uma esofagite por causa de uma imunoterapia sublingual ou oral. A imunoterapia oral é aquela que é feita com dessensibilização pelos alimentos, como é feito pelo leite de vaca, né? E a sublingual com a aerolégica, essa comum, que é muitas vezes feita nos consultórios. E ela pode desencadear durante o período do tratamento ou mesmo a longo prazo. E isso é importante, porque principalmente a sublingual, que muitas vezes ela é feita em 3, 4, 5 anos, e mesmo depois, 7, 8, 10 anos depois, você pode desenvolver uma esofagite eosinofílica. Mas eu chamo atenção, apesar que eu não faço a sublingual, eu só faço a subcutânea, mas mesmo a sublingual, ela é raro de acontecer, né? É só para a gente chamar a atenção desse trabalho, mas é muito raro de acontecer. E aqui observaram que alguns pacientes, a esofagite provocada por ácidos domiciliares, a esilite melhorou a contagem de eosinófilo na mucosa esofagiana e melhorou também o tratamento com relação ao grupo controle. Ou seja, ele tinha uma esofagite eosinofílica provocada por ácido, fez a vacina, fez a imunoterapia, melhorou e melhorou também a contagem de eosinófilo. Isso aqui que é o mais comum que a gente observa, principalmente na subcutânea. E concluíram, então, que seria mais, assim, nos casos de esofagite eosinofílica, seria mais seguro optar, então, para subcutâneo, para ácido e para o pólen, assim, naqueles casos em que assim, vale a pena você fazer no sentido que é raro dar a esofagite eosinofílica, mas também, por outro lado, melhora o quadro alérgico. E se melhorar o quadro alérgico, melhora a esofagite eosinofílica. Aqui também é um outro trabalho, aqui de dezembro de 2020, um trabalho recente, mostrando que a esofagite como uma complicação da dessensibilização, né, da vacina, da imunoterapia oral. Então, ele fez uma avaliação de 12 estudos com 620 pacientes que estavam fazendo a OIT para amendoim, leite, noz, ovo e trigo. E aqui ele observa que 24 pacientes, né, 3,9%, tiveram algum sintoma durante a pesquisa e foi descontinuado, mas apenas 2 pacientes, 0,3%, que tiveram esofagite eosinofílica confirmada pela biópsia. Mas também uma pergunta que sempre faz é o seguinte: mas quantos pacientes desses 620 poderiam já ter uma esofagite eosinofílica subclínica antes de iniciar a OIT? E isso não foi observado nesse trabalho. Bom, existe uma associação inversa entre o H. pylori e as doenças alérgicas, como a asma, a rinite, a dermatite atópica. Então, aqui, trabalhos, observe que já desde 1989, começaram os primeiros trabalhos mostrando o papel da H. pylori nas doenças atópicas, na asma, na rinite, na dermatite atópica. E todos os trabalhos mostraram o seguinte: quanto menor a quantidade de H. pylori, né, menos pacientes com H. pylori, maior a quantidade de pacientes alérgicos. Então, aqui, ao contrário lá dos ácidos, que é uma relação direta, aqui é uma relação inversa. Se quanto mais você deixa, né, o H. pylori, há uma tendência de você diminuir as alergias. Bom, agora aqui vamos falar um pouquinho mais rápido, gente, mas falando dessa correlação da esofagite com a doença do refluxo. Até pouco tempo atrás, era muito comum, eu vi em congressos e eventos da gastro, a ver que não existe uma correlação, não existia uma correlação entre refluxo e esofagite eosinofílica. E ela pode ocorrer, sim, pode ocorrer por 3 mecanismos. Primeiro, que o refluxo causa uma lesão esofágica, resulta em uma leve infiltração, ou seja, o ácido ou o refluxo básico vai queimar a parte distal do esôfago e ali há uma migração, uma infiltração de eosinófilo. Mas para isso acontece com todo mundo? Não, tem que haver a eotaxina 3 que favorece essa infiltração eosinofílica. Então, você tem a exposição ao ácido, lá no esôfago, as células endoteliais expressam as moléculas de adesão ligantes ao eosinófilo, vão levar também, libera a eotaxina, que vai atrair o eosinófilo, é importante que haja eotaxina, e aumenta o fluxo sanguíneo, aumentando, então, o fornecimento do eosinófilo. Quanto mais sangue ali, mais eosinófilo, a corrente sanguínea está indo para lá. O ácido gástrico nas células epiteliais da mucosa esofagiana vai aumentar a permeabilidade epitelial, expõe as camadas profundas do epitélio aos antídotos alimentares ou aéreos alérgicos, né, que você está comendo ou que você está inalando, ou mesmo através da imunoterapia, e recruta células imunes para o epitélio esofagiano. A segunda possibilidade é a doença do refluxo e a esofagite podem coexistir, mas às vezes não tem nenhuma correlação entre eles. Eu posso ter um refluxo, mas a minha esofagite é mais na parte proximal, então não tem nada a ver com a onda do refluxo. Então, eu posso ter 2 doenças distintas.
E a esofagite eosinofílica contribui para a causa do refluxo. Da mesma forma que a gente tem visto ultimamente que na dermatite atópica, né, e a alergia alimentar, quem provoca quem? Quer dizer, a alergia alimentar provoca a dermatite atópica, ou, como a gente tem visto, né, a Ariane Ana tem mostrado isso muito, ou será que é o contrário, né? É aquela pele que já está modificada, que vai ter uma penetração do antígeno que vai levar a esofagite. Então, quem vem primeiro? A esofagite na dermatite. No caso aqui também, você pode ter uma esofagite eosinofílica, e essa esofagite eosinofílica vai levar a danos do esôfago que favorecem um refluxo, ou o contrário, o refluxo provocando. Como que isso acontece? O produto secretório do eosinófilo altera a motilidade esofagiana. Então, se altera, né, vai ter fibrose, vai diminuir a elasticidade, então favorece o refluxo. Atrasa a liberação do material refluído e a mucosa fica mais susceptível à injúria do suco gástrico. Ou seja, então, a esofagite vai causar uma mudança estrutural no esôfago. Pode levar o remodelamento, fibrose do esfíncter, e aí diminui o esvaziamento. Então, quem está provocando quem? Então, pode haver as duas coisas. Você pode ter uma esofagite eosinofílica que está modificando a mucosa, e aí isso favorecendo ao refluxo, ou o próprio refluxo levando à queima da mucosa. Gente, será que é possível a gente ter... Nós vimos lá que existem marcadores da alergia com os aeroalérgicos, nós vimos marcadores do H. pylori e vimos que tem as alterações na mucosa esofagina. Mas é possível que haja uma correlação entre os três? Por exemplo, os marcadores de alergia, como o prick test, a IgE total e IgE específica, os marcadores do H. pylori, que é o teste da urease, a IgG específica para o H. pylori, as alterações de mucosa, nós temos lá os marcadores, que a gente já sabe que é mais de 15 eosinófilos por campo, e as modificações macroscópicas. Será que é possível existir uma inter-relação entre eles? E aí, eu vou passar rapidamente, é justamente o trabalho que nós fizemos lá, a associação de H. pylori, de alergia aos ácidos domiciliares e o desenvolvimento da esofagite eosinofílica. Esse é um trabalho que ainda está para ser publicado, que justamente a gente mostra se existe essa inter-relação. Foram feitos aqui um N de 56 pacientes com a idade entre 18 e 60 anos de idade, homens e mulheres, e que eles tinham que ter asma e ou rinite alérgica controlados, sintomas digestivos, eles tinham que ter impactação alimentar ou pirose, disfagia ou dor abdominal, náuseas ou regurgitação alimentar. E aí, a gente observou, já que está mostrando já os resultados, que com relação à idade, a idade dos participantes variou entre 18 e 60 anos de idade, com a média de 43, mas quanto maior a idade, menor foi a correlação com o desenvolvimento de esofagite eosinofílica. Isso é o que consta na literatura, e a gente viu lá também, quanto mais velho era o paciente, por exemplo, lá com seus 50, 45, 50 anos, ele tinha menos esofagite eosinofílica, e o fato foi inversamente proporcional ao H. pylori. Quer dizer, a infecção, igual consta na literatura, ocorre mais na infância, mas os sintomas surgem na fase adulta, tá? Então, isso é muito importante. Muitas pessoas têm H. pylori, mas a infecção começou lá atrás, na sua infância, e depois, na fase adulta, começou a manifestar. Então, resumindo aqui, as crianças têm mais chances de desenvolver esofagite eosinofílica e menos chances de ter o H. pylori, e o adulto tem menos chances de ter esofagite eosinofílica e mais chances de ter o H. pylori. Em relação ao sexo, a literatura diz que a esofagite eosinofílica é mais comum nos homens, mas no nosso trabalho foi 64% das mulheres, e isso, a justificativa, é uma subpopulação ambulatorial de pesquisa que, como foi de procura espontânea, a gente sabe que a presença de mulheres é muito mais superior ao do homem, né? A mulher se trata muito mais. Então, nesse trabalho, como foi uma procura espontânea, nós não fizemos exatamente 50% por 50%. E a relação de infecção pelo H. pylori, não há uma predominância de sexo igual à esofagite. Então, no homem, a menor ocorrência de esofagite eosinofílica. Relação entre os marcadores do H. pylori e alergia. Os dados das pesquisas confirmaram os estudos anteriores que existe, então, essa correlação inversa entre o H. pylori e a sensibilização a aeroalérgenos. Ou seja, quanto maior a prevalência de prick testes IgE positivo nos ácaros, menos pacientes apresentaram positividade ao teste de urease e IgG. Isso é muito interessante, gente, aí você começa a observar essa correlação, porque até o momento não existe nenhum trabalho científico que mostre essa correlação entre os testes e os marcadores, né, de positividade e os marcadores de H. pylori.
Então, H. pylori aqui, mais uma vez, é o fator de proteção das alergias respiratórias. E a relação dos marcadores do H. pylori e esofagite eosinofílica. Então, a covariável, que é IgG para o H. pylori, foi positiva em 27% dos pacientes. E aqui, gente, é muito legal isso aqui. Aqui são as covariáveis, então aqui a gente tem os valores categóricos. O categórico é o seguinte: HPV positiva é sim ou não, depende do valor. Se ela é positiva, veja bem, você diminui em 10 vezes a chance, se ela é positiva, 10 vezes a chance de você ter esofagite eosinofílica. Então, basta você pedir lá no exame IgG para H. pylori. Se ela vier positiva, você tem 10 vezes menos chance de ter esofagite eosinofílica. Mas se ela, agora aqui é quantitativo é o valor. Cada uma unidade de aumento do resultado sorológico acarreta 1,25 vezes menos chances de desenvolver esofagite. Então, se você tem um H. pylori de 6, se ele aumentou para 7, aumentou para 8, cada uma unidade que aumenta, você diminui em 1,25 vezes a chance do H. pylori. E a covariável de urease, que foi positiva em 30%, a urease aqui ela não tem quantidade, ou ela é positiva ou ela é negativa. Então, é um valor categórico. O paciente, olha só, se tiver uma urease positiva, tem 10 vezes menos chance de desenvolver esofagite eosinofílica. Em outras palavras, se você tem uma IgG, basta ela ser positiva, tem 10 vezes menos chance. Se você tem a urease positiva, você tem 10 vezes menos chance. Então, as duas positivas, o valor aí vai exponencial de 15, 20 vezes menos você ter chance de esofagite eosinofílica. Outros estudos, né, em adultos e em crianças já confirmaram essa associação inversa com redução do risco de esofagite na presença do H. pylori. E, agora, o importante é que esses vários estudos aqui, eles não se basearam nos valores categóricos e quantitativos da IgG, do H. pylori, como eu falei, nem no valor categórico da urease e nem na população de alérgico. Ou seja, eles fizeram simplesmente a correlação clínica. Tem ou não tem a esofagite e o H. pylori. Agora, mostrando os marcadores, foi essa a primeira vez. Em relação também à IgE, a dosagem de IgE, o prick test e a esofagite eosinofílica. A IgE é específica para o ácaro, dermatofagose pteronídeo, independente da quantidade ou valor absoluto, foi encontrado no sangue, tem 10,24 mais chances de envolver esofagite eosinofílica. Então, veja bem, gente, só o fato de você ter uma IgE positiva para o ácaro, não importa se ela está IgE positiva 30, 40 ou acima de 100, né? Quer dizer, ou se ela tem um valor absoluto categórico. Categórico é o seguinte, está positiva ou negativa. Basta isso, você já tem uma chance de 10,24 vezes mais. Isso aqui depois foi feito até uma formulazinha em Excel, em que basta você jogar esses dados, ela já te calcula qual é a chance de você desenvolver. Veja bem, gente, isso aqui não é que vai desenvolver, é a chance de você desenvolver uma esofagite eosinofílica. E a relação qualitativa, a cada 1 milímetro de aumento na pápula de positividade do prick test, você tem 1,27 vezes mais chance de desenvolver a esofagite eosinofílica. Então, mais uma vez, eu mostro como que é importante o papel de um alergologista, do imunologista, no tratamento, no diagnóstico e na condução da esofagite eosinofílica. O gastro jamais faria isso. Então, IgE positiva, só o fato de ela ser positiva, são 10,24 vezes chance de ter esofagite eosinofílica e 1 milímetro na pápula, você aumenta 1,27. Imagina uma IgE positiva e também uma pápula aí 8, 4, 5, 6 milímetros a mais. E a endoscopia digestiva? Aqui o efeito mais macroscópico. Dados da pesquisa evidenciaram alterações gástricas em 79% dos pacientes e alterações esofagianas em 80% dos pacientes com suspeita de esofagite eosinofílica. Mas aí, quando você faz uma análise estatística, relação de chances, razão de chance de a covariável da endoscopia, observou-se um aumento de 25,64 mais chances de desenvolver esofagite eosinofílica. Então, veja bem, gente, só de você ter alterações, eu vou mostrar aqui quais foram essas alterações, você aumenta essa chance em 25,64 vezes mais. Então, alterações, apesar de não serem exclusivas da esofagite, aumentam bastante a chance do diagnóstico. E as alterações que nós observamos no trabalho foi a traquealização, estenose, as linhas longitudinais, essas famosas manchinhas brancas. E os eosinófilos? É interessante que o eosinófilo, essa covariável, não estabeleceu relação nenhuma comum, e isso é importante porque é o seguinte: quando você tem uma esofagite eosinofílica, você não tem eosinofilia. Então, no hemograma, a contagem de eosinófilo vai ser normal, mesmo que esteja bastante aumentada na mucosa esofagiana.
Então, não foi relevante a avaliação da esofagite eosinofílica. E o refluxo, gente, nós observamos 50% dos pacientes tinham o refluxo, então, numa análise estatística, não foi relevante a comparação entre o refluxo e o desenvolvimento da esofagite eosinofílica. Então, para responder aquela pergunta anterior, então, houve uma correlação entre esses marcadores. Então, nós observamos que, realmente, os marcadores de alergia, os marcadores de presença do H. pylori e os marcadores de alterações da mucosa esofagiana, sim, existe uma correlação muito grande entre eles. E, para finalizar esse trabalho, então, a presença de IgG positiva é um fator de proteção, o H. pylori é um fator de proteção para o desenvolvimento da esofagite, e aqui que eu falo que foi possível fazer essas 3 covariáveis determinar, através de equações, uma probabilidade de até 80% a 85% de você ter desenvolvimento da esofagite eosinofílica. Bom, vamos falar agora de tratamento, é a última etapa da aula. Qual seria o tratamento e quais são os objetivos desse tratamento? Primeiro, claro, é melhorar os resultados histológicos, sintomáticos e endoscópicos do paciente, a melhora da qualidade de vida, né, principalmente a alimentação das crianças, evitar as complicações com a impactação alimentar, que é uma complicação a médio prazo, e evitar o remodelamento mucoso e fibrose, que já é uma complicação a longo prazo. E as etapas, nós temos medicação de curto prazo, para você induzir a remissão, para você melhorar, e qual seria a medicação a longo prazo para evitar as recidivas. Então, aqui é uma visão, gente, que eu gostaria, depois, se quiser algumas perguntas para a gente conversar, é uma visão, basicamente, uma visão do alergologista e do alergista. Então, na minha visão, quando eu vou tratar, sempre, claro que aqui, por exemplo, controle ambiental faz parte, sim, quando o paciente tem alergia aos aeroalérgicos, ele não tem necessidade. Dieta alimentar, se o paciente tem alergia confirmada, sim, ele vai fazer dieta alimentar, e se ele tiver refluxo. Nós vamos ver que é uma outra visão do gastro, fazer uma dieta restritiva, empírica, que isso, particularmente, eu acho que não vale a pena, eu acho que vale a pena você investigar mesmo. Medicação tópica esofagiana, nós vamos ver os corticoides orais, a medicação oral, imunoterapia, que todos os meus pacientes que têm alergia a aeroalérgenos, seja com rinite, asma, esofagite eosinofílica ou só esofagite eosinofílica positivo para aeroalérgico, eu faço imunoterapia sim, e o uso de imunobiológico está começando agora. Eu tenho apenas um paciente fazendo, acho que é muito breve, é muito recente o uso desses imunobiológicos. Como todo alergista, lembrados do controle ambiental, isso aqui, mais para a gente relembrar, é fundamental. Você não vai curar sua esofagite eosinofílica, e às vezes é difícil o paciente entender como uma lesão do esôfago vai ser provocada ou vai ser agravado se não fizer a limpeza na casa. Aqui, essa comparação que eu falo que muitas vezes é feito, isso aqui, veja bem, não é feito pelos alergistas, é mais pelos gastros, e aqui ele mostra o seguinte: a comparação da eficácia das dietas no tratamento da esofagite eosinofílica. E há uns anos atrás se fazia, há uns 10 anos atrás, se fazia uma dieta alimentar, tirava-se todos os alimentos e dava apenas aminoácidos para a criança, todos os alimentos aminoácidos através de sonda. 98% melhorava a esofagite eosinofílica. Ok, mas por que esse exame foi abandonado? Porque a criança entrava numa situação de inanição. Depois eles começaram a fazer a dieta de 6 alimentos, que eram o leite, ovos, trigo, soja, castanhas e coisa, peixes, né, e frutos do mar, caranguejo. E aí houve uma melhora de 72%. Aí depois eles começaram a diminuir. Bom, ao invés de 6, vamos fazer de 4 alimentos para a gente observar. Então, faziam do leite, trigo, ovo e soja. E o leite, como sempre, em todos. E aí houve uma melhora de 64%. E se tirasse só o leite, diminuiriam 57%. E aí, nesse trabalho, ele mostra, e esse trabalho aqui foi feito pelo pessoal da Gastro em 2020, mostra que uma dieta baseada em teste alérgico melhorava apenas 48%. E aqui vai uma crítica construtiva, uma crítica, vamos colocar assim, acadêmica, porque
Eles alegam que o teste alérgico tem um valor preditivo muito baixo, que o teste alérgico positivo está 50% e que a IgE também pode não estar alterada. Gente, mas nós alergistas sabemos que você pode ter uma alergia alimentar e tendo a IgE, né, muitas vezes negativa, e pode ter o teste também negativo, e aí você vai ou para o prick-to-prick, ou você vai para o teste de provocação, enfim, e aqui não foi feito, foi avaliado apenas com o teste, o prick-teste e a dosagem de IgE. Então, aqui fica a minha crítica, justamente que não é uma observação de um especialista alergista. Eu acho, na minha opinião, não faz o menor sentido você tirar nem 6, nem 4, nem o leite. Eu recebo, às vezes, pacientes dos endoscopistas que, quando ele diagnostica, já fala, você vai tirar os 6 alimentos, ou então tira pelo menos o leite. E aí fica essa febre, não tirando leite, e às vezes a criança não tem, o adulto não tem, nunca teve e nunca terá problema nenhum com leite de vaca. Então, aqui, na minha opinião, dietas restritivas empíricas, na minha opinião, são contraindicadas quando se é possível dosar IgE específicos ou até, na visão do alergista, outros tipos de testes, como eu falei, teste de provocação, enfim, você abrir o leque de investigação. Crianças com disfagias e inapetência devem suspeitar de esofagia eosinofílica e fazer investigação alimentar. Lembrando que o gastro esquece da alergia alimentar e o alergista esquece da esofagia eosinofílica. Muitas vezes, o alergista fica preocupado com a alergia ao ovo, ao leite, e esquece de investigar se tem uma esofagia eosinofílica. Isso realmente acontece. E o gastro também é o contrário. Ele está muito preocupado, mas esquece de mandar para o alergista para ver se tem alguma alergia alimentar. Não se deve retirar o leite de vaca e a clara de ovo direta somente porque você tem uma contagem aumentada de eosinófilo na mucosa esofágica. Essa é a minha visão. Por quê? Porque não é só ter o eosinófilo aumentado, você tem que haver uma disfunção esofagiana, isso é muito importante. Eu já peguei pacientes que contêm lá 15, 20, fazendo uma dieta assim, absurda, e simplesmente a criança não melhorou nada, meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, continuou com o eosinófilo lá, e na verdade não tinha nenhuma queixa esofagiana. E aqui, aquilo que eu falei no início, pacientes com passagem de alergia alimentar na infância, como leite de vaca, pode desenvolver esofagite na fase adulta. Aqui, só para relembrar, quando o paciente tem o refluxo, tem que fazer as medidas anti-refluxo e evitar, aqui, esses são alguns dos grupos dos alimentos que eu peço para evitar, para que haja uma melhora da esofagite. Falando um pouquinho sobre agora o tratamento mais tópico, né? Então, aqui, a ação do corticoide tópico. E a ação do corticoide tópico, a gente tem que ver que tem um efeito anti-inflamatório específico, inibindo a resposta TH2, inibe a resposta da interleucina 13, vai diminuir os eosinófilos, diminui a eosinofilia esofagiana e reduz aquela apoptose epitelial, diminui a ação de citocinas pró-inflamatórias com TNF-beta, alfa, e restaura a barreira epitelial da mucosa esofagiana e previne também a remodelação tecidual e a fibrose. Então, o corticoide realmente é a medicação primordial no tratamento da esofagia eosinofílica. Não há como tratar, como também não há como você tratar uma rinite, não há como você tratar uma asma sem que você faça um corticoide tópico. Na minha opinião, isso é impossível que você tenha uma boa resposta. Não há padronização de dose correta dos corticoides tópicos. Aqui a importância, gente, porque os corticoides tópicos, na verdade, foram pegos corticoides de uso para asma e foram emprestados para tratar a esofagia eosinofílica, já que a mucosa apresentava algumas alterações semelhantes. Mas até hoje não há uma padronização de uma dose correta. Às vezes eu vejo colegas discutindo que a dose A, B, C é melhor ou pior. Não, não existe nenhuma dose, não existe uma padronização, não existe um consenso. Eu já vi consensos europeus falando uma dose, o americano falando outra, então não existe ainda um consenso. Como também qual é a frequência que se usa, qual é a forma mais apropriada. E outra coisa, quanto tempo que você usa, isso também varia muito de pacientes para pacientes, varia muito de vários trabalhos que foram apresentados. São suficientes para diminuir a contagem média e o valor máximo de eosinófilos, mas a falta de critérios impede uma avaliação em relação ao alívio sintomático e a melhora endoscópica. Ou seja, você pode diminuir muito a quantidade de eosinófilos, mas às vezes eu vejo pacientes que chegam 6 meses depois com uma nova endoscopia, com uma biópsia, e está lá 0, não tem mais eosinófilo, mas ele continua tendo os mesmos sintomas que ele tinha anteriormente. A dose e o tempo de tratamento variam entre os trabalhos. As opções que nós temos hoje no mercado é a fluticasona, né, spray deglutida, em forma de spray em ar, a budesonida viscosa oral, e agora está chegando a mometasona viscosa oral.
e a fluticasona spray e a budesonida viscosa oral são igualmente eficazes no resultado histopatológico e na resposta clínica. É claro, gente, que, por exemplo, eu particularmente dou preferência somente à budesonida, eu vou explicar o porquê, mas, assim, teoricamente, cientificamente, eu vou mostrar também para vocês vários trabalhos mostrando que, clinicamente, a resposta clínica e lá os efeitos histopatológicos são exatamente os mesmos. Então, falando rapidamente da fluticasona, aqui é uma dose que eu sigo esse trabalho, inclusive, foi até mostrando que em 2020, a dose da fluticasona deglutida 250 microgramas, que são 2 jatos, um jato de cada vez, deglutido 2 a 3 vezes ao dia. O período, a gente observa que em 2 meses, a média, 57% da resolução de eosinófilos. Com 4 meses de uso, já diminui para 85%, em 6 meses, 98%. E aí vai a minha primeira pergunta, mas quanto tempo depois que você para o corticoide inalatório, deglutido, desculpa, que vai voltar a ter a recidiva e vai ter a ver o processo inflamatório? E isso vai depender da redução também da causa do problema. Se você tem os aeroalérgicos ou os alimentos, se você afastar, dificilmente isso vai voltar. A eficácia, a resposta histológica e clínica é semelhante à budesonida, como falei, e aqui por que eu não uso a fluticasona? Primeiro, a dificuldade em deglutir a droga por crianças, adultos e idosos. E lembrando, gente, que os movimentos peristálticos dificultam a abrangência nas porções inferiores. A gente não pode esquecer que o esôfago tem um peristaltismo próprio dele, e o peristaltismo não foi feito para gases. Quando você toma uma Coca-Cola, logo você arrota aquela Coca-Cola, porque ela não foi feita para ficar, o gás não desce, o gás sobe. Então, quando você bate um bombinho, primeiro, o nosso cérebro ele já está condicionado a você engolir coisas líquidas, pastosas ou sólidas. Não foi treinado para engolir ar. Segundo, que mesmo se você engolir no peristaltismo, ele vai empurrando, a onda vai empurrando para baixo, mas quem me garante que chega até na última porção inferior? A biodisponibilidade é inadequada e a natureza altamente lipofílica da droga, ela não é hidrofílica, então ela não tem uma absorção tão boa como se fosse hidrofílica. A dificuldade de aderência, o gás ele não se adere muito bem à mucosa esofagiana, como acontece na mucosa nasal, como acontece na mucosa brônquica. E pouca aderência do paciente ao uso diário. Isso aqui eu observo, é difícil. Gente, é tão difícil, às vezes, explicar como é que usa uma simples bombinha, um simples spray para uma asma. Imagina você ensinar um paciente, não sei se vocês têm isso aqui, mas eu ensino o paciente a tentar engolir. É incrível, é muito difícil um paciente aprender a engolir, e muitas vezes eles falam, aprendi e está engolindo tudo errado. Falando agora da budesonida, os veículos que a gente tem para hoje, utilizados atualmente, suspensão viscosa oral, usa-se muito a sucralose, agora alguns trabalhos já mostrando o uso do ricinol e mel de milho, ou então líquido através de nebulização. E estão lançando agora, ainda não tem aqui no Brasil nem nos Estados Unidos, mas já estão lançando na Europa, comprimidos efervescentes da budesonida. A sucralose é mais assim, utilizada, inclusive, ela não dá efeito colateral nenhum. Eu, particularmente, eu uso o mel de milho. Eu uso o mel de milho por ser mais fácil, qualquer supermercado tem. A sucralose você tem que mandar manipular. Então, eu misturo com mel de milho, porque de milho não mel de abelha comum. É a viscosidade. O mel de abelha ele é mais denso, então, quando ele bate na mucosa, a mucosa tem que empurrar ele mais rápido para o estômago. Já o mel de milho ele é mais ralo, então ele adere com mais facilidade e ele vai ser eliminado mais lentamente. A dose é 1 a 4 miligramas por dia deglutidos, divididos em 2 a 4 vezes. Aqui, muita gente vai falar, mas 4 microgramas é muita coisa, porque, na verdade, essas ampulhas que a gente tem aí, eu vou falar droga, porque aqui existe mesmo a busolite caps, que tem lá 400 microgramas. Sim, mas os 400 microgramas, se você toma 2 vezes ao dia, já vai para 800 microgramas, é quase 1 miligrama. Então, nos casos mais graves, a quantidade maior, ou não está tendo uma boa resposta, você pode chegar até 4. O período é o mesmo que nós vimos lá atrás da fluticasona. E a eficácia, a resposta também é igualzinho da fluticasona com a budesonida. A dificuldade que a gente observa é a presença de candidíase oral e esofagiana, que não acontece com o gás, com o spray da fluticasona, e tem que ser, em ambos, tem que se aguardar 2 horas de alimentação líquida ou sólida. E uma certa limitação palitativa por parte das crianças que às vezes não toleram o mel, nem o ricinol, aí vai para a sucralose, que é mais fácil de deglutir.
Aqui mostrando já agora a comparação entre as duas, desse trabalho aqui de 2016, mostrando que histologicamente não houve diferença entre aqui a fluticasona e a budesonida, e na parte clínica também houve uma pequena melhora da budesonida, mas na análise estatística praticamente foram semelhantes. Então, aqui ó, eles fizeram comparação em 75 pacientes, com a idade média de 33 anos, 71% adultos, e a maioria eram homens brancos. Período de trabalho foram 8 semanas, quer dizer, 2 meses, pouco tempo, e aqui foram as doses utilizadas, a criança utilizando a dose pela metade do adulto. E aí fizeram comparação. Então, não houve diferença nas análises estatísticas entre ambos. E aqui mostrando, como eu falei, o negócio da candidíase, que é muito comum na budesonida. A candidíase esofágica ocorreu em 12% dos pacientes receberam a budesonida, e aqui, nesse caso, 16% receberam a fluticasona oral. Mas a candidíase oral, na boca, foi observada em 3% na budesonida e 2% no esôfago. Ou seja, então, a budesonida dá menos na parte do esôfago do que a fluticasona, mas o contrário na boca vai dar muito mais na budesonida do que na fluticasona. Talvez pela própria inalação passe direto. Aqui na medicação oral, a gente tem que lembrar, eu só vou citar aqui, gente, que também, quando o tempo já está terminando já, nós temos e podemos usar os antihistamínicos, principalmente quando estão associados a uma rinite alérgica. Os inibidores de bomba de prótese é um ponto também que eu gostaria de só falar mais um minutinho, gente. É muito questionável, mas eu, particularmente, eu uso, e eu quero explicar para vocês por que eu uso. Primeiro, se estiver associado com o refluxo, então eu uso para diminuir. Segundo, os inibidores de bombas de prótons, eles inibem a eotaxina 3. Isso já está provado em vários trabalhos mostrando isso. Então, se inibe a eotaxina 3, eu estou inibindo um marcador que vai recrutar, que vai levar o eosinófilo para o esôfago. Então, eu uso em todos os pacientes no período pelo menos de 4 a 6 meses. Não é para usar direto. Eu sei dos efeitos a longo prazo, mas eu uso realmente nesses primeiros 6 meses. O Monteiro Castro já tem alguns trabalhos mostrando que ele poderia, já que nós vimos lá atrás que os leucotrienos também poderiam agir na ativação desses eosinófilos. Eu, particularmente, não uso. A imunoterapia para ela alérgicos, somente eu uso nos casos que há uma hipersensibilidade confirmada aos inalantes domésticos, independentemente se ele tem uma rinite ou asma. É claro, se ele tiver uma rinite, asma, esofagite vai ser feito mesmo, 100%, mas se ele tiver só uma esofagite, e essa esofagite está sendo provocada, provado que tem realmente sensibilidade, eu vou fazer imunoterapia sim. E os imunobiológicos, aqui só para demonstrar, são os que estão disponíveis hoje. Aqui no Brasil, nós temos o Benralizumab, que é anti-IL-5, o Dupilumab, que aí ele pega a interleucina 4 e a 13, né? Esses dois já estão disponíveis. Eu falei, eu estou começando a usar agora o Dupilumab, ainda não tem nenhum trabalho com Benra, mas eu acho muito interessante. É claro que se tivesse que escolher, é o que tiver disponível, mas realmente, se você puder evitar e inibir a ação da interleucina 5, que eu acho que é o maior fantasma que a gente vai ter na esofagite eosinofílica. Às vezes, muitas vezes, as pessoas perguntam, e se eu usar os dois? Eu acho que não tem necessidade, eu acho que basta você usar um deles, e mesmo assim, gente, não tem, por que ainda não foi, porque ainda não existe critérios. Quais são os critérios para você indicar na esofagite eosinofílica, o Benra ou qualquer outro imunobiológico? Não tem critérios como tem na asma, como tem na dermatite atópica. Então, acho que ainda falta alguns critérios, falta algumas coisas ainda, e eu acho, no meu ponto de vista, que o paciente tem que ter uma esofagite muito grave, muito crônica, para que você possa usar esse imunobiológico. Porque com os demais, realmente, a resposta é muito favorável. Gente, é só isso, eu gostaria de agradecer, estou aberto aí aos questionamentos. Obrigado, Roberto, né, meu Robertinho, né, que é meu cunhado querido, parabéns pela aula, foi maravilhosa. Eu falei que a esofagite eosinofílica é um caso à parte, né, na alergia, quer dizer, eu acho que de todas as doenças alérgicas, realmente ela foi a última, né, quer dizer, ela tem mais ou menos mais de 20 anos, mas assim, ela ainda é nova ainda para a gente, é difícil o diagnóstico, até porque o diagnóstico tem que ser realizado com endoscopia, a gente está no momento, principalmente agora, né, no momento de pandemia, que as pessoas têm medo, né, então você tem que fazer pegametria, manometria, você tem que fazer endoscopia, a endoscopia você tem que, imagina, você faz
uma endoscopia, e aí você esquece de falar que tem que fazer uma biópsia de esôfago, então, às vezes, também não tem um diagnóstico correto, então, é tudo muito difícil, né? A gente sabe que mais ou menos 4 para cada 100 mil pacientes, os diagnósticos, eles têm sido cada vez mais, né, cada vez mais a gente faz diagnóstico de esofagite eosinofílica, até porque a gente está mais atento a esse diagnóstico, e, assim, a gente tem um monte de pergunta, eu tenho um monte de pergunta, lembrar, né, no caso de diagnóstico, a dificuldade do diagnóstico, às vezes, pensar na criança que tem recusa alimentar, uma criança que ela tem uma dificuldade, às vezes, de alimentar, que a gente vê com uma certa frequência, ele não quer comer e tudo, ou não quer comer determinado alimento, a gente, às vezes, tem que lembrar da esofagite, ou lembrar que pode ser que tenha alguma coisa atrás disso, que possa levar esse paciente, né, essa criança, a ter algo mais, e pensar na esofagite. Eu sei que é difícil o diagnóstico em criança, até porque fazer uma endoscopia não é fácil, né? Então, às vezes, mais tarde, a gente só vai descobrir essa doença no adulto, né? Lembrar que ela é IgE e não IgE mediada, e talvez dentro do trabalho que o Robertinho falou com a gente, e que os gastros, eles estão vendo as IgEs para os alimentos, talvez eles não consigam todas as respostas, né? Porque, lógico, se ela é IgE e não IgE mediada, ela pode ter uma IgE para o alimento, mas pode não ter. E a gente tem que fazer um outro tipo de diagnóstico que às vezes não foi pensado, né, às vezes pelo colega, e por isso às vezes ele acha que teve naquele momento que você mostrou lá, né, que tem só 48%, né, do diagnóstico. Então, talvez ele não esteja lembrando que também o mecanismo específico da esofagite eosinofílica, né? Em relação à parte de tratamento, a gente sabe que é um tratamento também difícil, a gente tem que lembrar que não pode tomar nenhum líquido depois que você fizer a medicação, como a gente faz para asma, né? A gente já tem essa tendência, né? E depois você toma uma água, ou você... Então, a gente tem que lembrar que não pode, né, esofagite eosinofílica, exatamente ao contrário, porque se você colocar, você vai estar retirando a medicação, se for no caso de spray, e se for no caso também, né, que fizer com sucralose, que também não pode, né, tá utilizando água ou nenhuma líquido, né, porque senão você vai acabar retirando, e o objetivo é que ele fique, né, em contato com o esôfago durante um período, para que você possa ter a melhora que a gente quer, né, do paciente. Então, assim, eu vou começar a ter uma série de perguntas, mas eu vou começar com umas perguntas e, assim, a gente, no decorrer da aula, a gente fica pensando um monte de coisa e depois você acaba respondendo. Porque no começo da sua aula, Robertinho, você tinha falado sobre o uso do inibidor de bomba de próton, né, que a proteína acaba não desnaturando e leva a um aumento da exposição ao antígeno, mas depois você fala que você utiliza, porque, e é o que a gente viu, né, nos trabalhos, que a bomba de próton, ela tem esse efeito anti-inflamatório, que é a inibição de citocina TH2, com diminuição da euxina 3, né, melhorando a barreira. Então, quer dizer, a gente vê que a bomba de próton, né, ela é importante também junto com os corticoides, né, para a gente poder estar tratando esses pacientes. Uma das coisas que eu queria te perguntar, Bertinho, em relação a exatamente esses pacientes que têm a dificuldade, você fez o diagnóstico, mas a gente está procurando uma alergia alimentar associada, né, a gente faz, lógico, que o PRIC, mas eu queria saber a sua experiência em relação ao PET teste, né, o teste, né, com alimento, que a gente sabe que não é padronizado, mas, assim, que experiência que você tem, como é que você faz para a gente ter esse diagnóstico? Bom, primeira coisa, o que eu falei lá atrás, o negócio da bomba de prótons, é o seguinte: a bomba de prótons, realmente, quando ela é utilizada sem nenhum critério, e hoje a gente vê que as pessoas vão usando meses, anos, décadas direto, e aí você pode haver uma predisposição em aumentar. A gente vê, inclusive, em crianças que têm problema de refluxo, que estão usando inibidor de bomba de prótons há anos, né? Então, neste caso, ela pode ter um aumento de levar a uma alergia alimentar, e essa alergia alimentar levar a esofagite eosinofílica. Isso é uma coisa. Agora, lá no critério que eu falei de tratamento, veja bem, é aquele paciente que tem um refluxo ou aquele paciente que não tem alergia alimentar. Então, aí, como não tem como eu dosar a eotaxina 3, então, empiricamente, eu faço durante um tempo para melhorar os sintomas digestivos dele, para melhorar, se ele tiver refluxo, para melhorar o refluxo dele, e também para inibir, de uma certa forma, apesar que eu não tenho como medir isso, mas para inibir, se ele tiver a presença da eotaxina 3, para inibir. Então, são situações diferentes. Quer dizer, lá é um fator de risco, e é realmente um fator de risco o uso de inibidor de bomba de prótons. Mas, por outro lado, para tratamento, aquele paciente que não tem alergia alimentar.
A outra pergunta foi o negócio de O PET teste, o PET teste, para alimento. Da TOP, né? Olha, eu faço o seguinte, da mesma forma que na dermatite atópica, a gente sabe que existe também o componente não IgE mediado, e da esofagite eosinofílica também. Então, quando você tem um alimento, aquele alimento, por exemplo, a mãe fala que está passando mal com aquele alimento, independente dela estar tendo a parte da esofagite, ela tem sintomas com aquele alimento, eu acho que tem que ser feito mesmo. Apesar que, na prática, você sabe que é muito difícil, você não tem uma padronização, qual é a quantidade de milho que você coloca, qual é a quantidade de clara de ovo, é uma coisa um pouco também empírica, né? É muito difícil. E outra coisa que eu tenho tido muita dificuldade é quando você vai fazer uma top PET teste, a criança fica com aquilo nas costas, né? É uma coisa bem complicada, principalmente quando você vai fazer de vários alimentos. Mas eu acho válido, sim, principalmente você falou, esses trabalhos que mostram que os testes não são válidos, mas não foram feitos um leque de exames realmente para ver se são eficientes, né? Mas eu concordo com você, eu acho que vale a pena fazer, dá trabalho, os planos de saúde não pagam o ATOP PET teste, então fica meio complicado, mas eu acho que vale a pena, sim. Tá. Nós temos outras perguntas aqui. Por quanto tempo que você vai recomendar manter as opções de tratamento para avaliar a resposta e decidir escolher outra medicação caso você não tenha resposta? Normalmente, o que eu faço aqui assim, na clínica é o seguinte: o paciente começou o tratamento, eu faço uma reavaliação de 3 em 3 meses do quadro clínico dele e tal, mas a reavaliação endoscópica eu faço de 6 meses, depois, se tiver boa, aí faz mais 6 meses depois e vai ampliando, e depois, uma vez por ano, ele continua fazendo, né? Isso a endoscopia. Outra coisa também que a gente faz é nessa avaliação, como é que está a melhora clínica dele, né? Igual eu falei, a melhora clínica não tem muitas vezes a ver com o aspecto macroscópico nem a contagem de eosinófilo. Então, eu observo se também está melhorando, se não está melhorando, o que você está sentindo, como é que você está essa dieta, tem algum refluxo associado nisso aí? Então, normalmente, eu faço assim, se vai mudar a medicação ou não, a cada 3 meses, entendeu? E trabalho muito em cima de que eu vejo que muitas vezes ninguém dá muita assim, atenção, ninguém que eu falo aí é não especialista, a área dos aeroalérgicos, dos alimentos. Então, quer dizer, se você não fizer isso, não vai adiantar nada também. Aqui falando que na esofagite eosinofílica, os anti-L5 reduziram a eosinofilia esofágica, mas não reduz os sintomas. Do Dupilumab, será que ele teria um melhor resultado? Sim, isso é verdade. Também é a mesma coisa, o seguinte, que é a ação do corticoide, né? O corticoide pode melhorar, pode zerar e também ele não vai melhorar o sintoma. Isso pode acontecer, mas também nada garante que o Dupilumab, que vai na 4 e na 13, né, entre na 4 e 13, vai haver uma resposta tão boa, porque isso estou falando, tem pouco tempo. Outro dia eu vi uma live, o pessoal colocando, não, por que não faz os dois juntos? Mas eu falo, ninguém nem fez, deu tempo ainda de fazer a IL-5, eles já estão querendo fazer as duas juntas, entendeu? Eu acho que é muito pouco tempo, mas essa pergunta é pertinente mesmo. Você vai diminuir o eosinófilo, mas não necessariamente você vai diminuir os sintomas. Em relação aqui, uma pergunta sobre, acho que você já tinha falado sobre isso, a imunoterapia sublingual com DERP1, se pode agravar ou ser causa de esofagite eosinofílica, no caso da sublingual, e a desensibilização de alimentos, se ele pode desencadear a esofagite eosinofílica. Isso. Isso a gente já falou. Eu já falei, isso pode acontecer, mas lembrando que são fatos raros, mas podem acontecer. Eu chamo mais atenção para a dessensibilização oral, porque a dessensibilização oral, você só vai saber se ela vai provocar esofagite eosinofílica mais tarde, quando ela já é adulto já. Então, fica mais difícil ainda. E também, como é que você vai provar que foi a dessensibilização oral que você fez? É difícil. Então, são trabalhos que eu vejo, às vezes eu fico lendo os trabalhos, eu falo assim, aquela crítica que a gente faz, né, acadêmica, né? Gente, mas espera aí, como é que ele sabe que ele virou adulto foi por causa da dessensibilização? Então, teria que ver um grupo controle, quantos mais que fizeram, que foram dando, né? Mas pode acontecer. Agora, sublingual, eu acho assim, a gente não pode menosprezar. Não estou dizendo que devem parar todo mundo de fazer a sublingual. Não, não é isso. A sublingual, eu acho que tem a mesma eficácia. Eu, particularmente, faço subcutânea, mas eu não tenho nada contra a sublingual. Mas a gente tem que lembrar isso. Se, por acaso, durante o tratamento, começar a sentir algum sintoma, alguma coisa, começar a observar que pode ser que esteja se sensibilizando. Mas não quer dizer que necessariamente todo mundo que vai fazer a sublingual vai ter esofagite. Aqui tem uma pergunta, se encontrar eosinófilo aumentado no esôfago, estômago e duodeno, mais do que o normal, poderia falar que é esofagite eosinofílica ou se daria outra nomenclatura?
Tem que ficar duas coisas que tem que ficar bem claro. Somente a presença de eosinófilo não é considerada esofagite eosinofílica, tá? Você tem que ter a disfunção esofagiana, tá? Então, você pode ter 15, 20, 30, mas você não tem a disfunção, você tem endoscopia normal, tudo coisa, você não tem sintoma, não tem nada. Então, tem que investigar outras possíveis causas de presença de eosinófilo no esôfago, e não somente a alérgica. Agora, uma coisa, Ingrid, que é interessante, uma coisa que eu acho que, no futuro muito próximo, esse nome esofagite eosinofílica vai começar a mudar um pouquinho, porque, como toda esofagite ela não é alérgica, vai começar a acontecer igual a rinite. Esofagite eosinofílica não alérgica, entendeu? Porque não é todas que são alérgicas, você pode ter apenas por efeito genético, sem ter nenhuma consideração, nenhum quadro específico, entendeu? Por exemplo, se você tem uma esofagite provocada por refluxo, o que isso tem a ver com alergia? Nada. Então, esse termo... Vocês vão ver, eu acho que mais em breve eles vão começar a dividir esofagite alérgica e esofagite não alérgica. Uma outra pergunta sobre fluticasona em cápsulas, se ela pode ser utilizada, e o Montelukast, se ele é usado no tratamento. Você falou rapidamente, né? Mas você falou que você não usa, mas às vezes, se você quiser, né, falar um pouco mais. O Montelukast tem vários trabalhos mostrando que eles podem realmente trazer um benefício, da mesma forma que pode para asma e para rinite. Eu, particularmente, quando estou falando assim, a gente vê trabalho com resultados razoáveis, mas eu não uso, porque eu, na prática, eu não vejo nenhuma melhora tão significativa, nem para asma, nem para rinite, mas é um critério só meu. Então, por isso que eu não tenho, assim, muita experiência, entendeu? Aqui tem uma pergunta de um paciente com esofagite eosinofílica que tem presença de H. pylori, se ele apresenta urticária, o que pode fazer? Olha, primeiro a gente tem que saber que pode existir uma urticária provocada pelo H. pylori. Isso, há muitos anos atrás, era motivo até de gozação, pessoal brincando com a gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pode sim, existe relato de uma urticária provocada por H. pylori, sim. Não é comum? Sim, mas pode acontecer. Nesse caso, gente, especificamente, aí é aquele negócio, eu tenho que matar o H. pylori, ok. Só que o problema do H. pylori, quando você começa a estudar, é uma doença que você não sabe de onde ela vem, como é que você pega, como é que você se contamina, a recidiva é muito grande, você vai ficar matando H. pylori toda hora. Então, atualmente, aí o pessoal fala, mas pode provocar o câncer. Pode mesmo, mas quando você faz um mapeamento genético, nesse trabalho nós fizemos lá na Santa Casa, a gente fazia um mapeamento e pegava lá os genes do câncer, 0,03% dos pacientes têm H. pylori que vão provocar câncer gástrico. Então, não estou dizendo também que a gente vai menosprezar, não é isso. Como a gente não tem como dosar, eu acho o seguinte, se você tem uma H. pylori, o H. pylori você está tendo muita gastrite, está tendo muita dor no estômago, está tendo refluxo, está tendo queixa, ok, vai lá e trata e alivia. Mas o que eu vejo é que, às vezes, toda vez que você vai fazer endoscopia do H. pylori, vai lá e mata. Ou seja, se você tiver uma esofagite, você vai estar piorando a sua esofagite. Se você tem uma asma, você vai estar piorando a sua asma. Igual eu falei lá, basta você viu lá nos marcadores, você aumenta quase 20 vezes mais a chance de desenvolver esofagite eosinofílica quando você mata o H. pylori. Então, por isso que eu acho que, na minha opinião, eu, particularmente, desde que nós fizemos esse trabalho, nunca mais eu matei H. pylori de ninguém. Outra pergunta é qual o momento certo para a gente poder estar prescrevendo um anticorpo monoclonal? Essa é uma pergunta que ainda não tem uma resposta, porque eu vejo que os próprios laboratórios eles ainda estão um pouco batendo cabeça tanto é porque que eles ainda não foram liberados ainda para a esofagite eosinofílica, porque ainda não existe um momento. Assim, alguns trabalhos falam que é de acordo com o número de eosinófilo e de acordo com os sintomas. Mas, por outro lado, nós já vimos que tem pessoas que têm 300 eosinófilo e têm praticamente poucos sintomas. Então, ainda não tem. Eles acham, por exemplo, que, igual o dupilumab, eles querem fazer quando você tiver uma associação, igual tem com a rinocinusite, né, que você pode usar com pólipos e tal, eles querem fazer a mesma coisa. Se você tem uma esofagite eosinofílica com asma ou rinite e tem uma contagem alta de eosinófilo, aí que deve ser feito, entendeu? Eu estou com um paciente, esse único paciente exatamente é isso. Estou fazendo com o dupilumab, ele tem a rinocinusite com polipose nasal, tem asma, tem rinite e tem a esofagite eosinofílica. Então, esse porque tem como fugir, né? Se o laboratório... Não, esse aí, se não indicar uma coisa, indicar para outra. Se fizesse de um lado, eu indicava para o outro. Só faltou ter mais para fechar tudo, né? Só faltou isso.
Uma outra pergunta, em um caso de um paciente adulto assintomático com história de esofagite eosinofilia esofágica, história de ter tido sintomas de alergia ao leite de vaca na infância, quais as medidas que a gente pode ter? Não, primeira coisa é a seguinte, ele teve alergia, deixa eu ver se eu entendi, ele teve alergia alimentar ao leite na infância. Na infância. Eosinofílica. Fala que o paciente ele é assintomático, é um adulto assintomático, e tem esofagite eosinofílica, com história de alergia na infância. Que medida que você pode fazer? Quer dizer... Mas aí já começa a primeira definição seguinte, se ele é assintomático, ele não entra no enquadramento de uma esofagite eosinofílica, ele tem que ter sintomas, ele tem que ter uma disfunção esofagiana, de uma forma ou de outra. Se você tem uma disfunção esofagiana, você tem que ter alguns sintomas. Se você não tem sintoma nenhum, então você não cabe na definição, tá? Mas aí, por exemplo, se o paciente foi, não fui eu que fiz a pergunta, né? Mas estou assim, imaginando, né? O paciente foi fazer uma endoscopia, vamos dizer, e fez uma biópsia esofagiana e deu acima de 15 eosinófilos, mas ele não tem sintoma, então foi diagnosticado a esofagite eosinofílica, provavelmente ele teve alergia, né, ao leite de vaca na infância, e que medida que você faz? Trata, não trata? Acho que é mais ou menos em relação a isso, acredito eu, né? Olha, Ingrid, assim, eu honestamente, sinceramente, eu não faço absolutamente nada, porque você ter eosinófilos no esôfago não é diagnóstico de esofagite eosinofílica, tá? E isso aqui, quem vai fazer prova domingo agora, se botar isso, vai errar na prova. Entendeu? Não é critério de diagnóstico você ter o eosinófilo no esôfago. Você pode ter, por exemplo, uma calásia, você pode ter, sei lá, vários outros dois, igual eu mostrei ali, entendeu? Uma vasculite, e pode ter eosinófilo lá. Então, não é, entendeu? Outra coisa, uns 2 meses atrás, eu vi um paciente com câncer de esôfago e que foi diagnosticado com esofagite eosinofílica. Eu, particularmente, eu fiquei assustado, por isso que no slide lá eu coloquei que tumores podem ativar eosinófilos e libera a granulação, libera substâncias citocinas. Quer dizer, eu, até pouco tempo atrás, eu não sabia disso, que um tumor de esôfago pode levar a uma eosinofilia esofágica. Então, isso é uma coisa que, assim, se ele tem só o eosinófilo alto, não tem disfagia, não tem nada, não sente nada no esôfago, ok, macroscopicamente não tem nada, só porque ele tem uma história passada de leite, eu, particularmente, eu acompanharia ele e falaria, não vamos fazer nada, você vai tratar, tudo bem, então vamos falar assim, não, eu faria, vamos fazer o corticóide inalatório. Ok, mas se você está fazendo, então você está tratando um exame, você não está tratando a doença do paciente. Entendeu? Então, eu acho que é aí que a gente tem que começar a avaliar. Acho que faltou alguma coisa nesse critério na anamnese dele. Agora, por exemplo, um paciente, vamos dizer, ele teve uma úlcera, certo? E aí ele tratou essa úlcera, certo? Com bomba de próton. E aí depois ele foi fazer um exame, uma endoscopia, fez uma biópsia esofágica e deu não 15 eosinófilos, mas deu algum eosinofilia, que ia ter 5 ou 10 eosinófilos por campo. Você já ficaria mais de olho nesse paciente, porque ele já teve uma lesão ulcerativa por refluxo, provavelmente anteriormente, dele poder estar desenvolvendo essa esofagite eosinofílica ou não? Porque você fez uma série de critérios, né, no seu trabalho, você acha, o que você acha? Nesse caso aí, Ingrid, é interessante essa pergunta, porque é o seguinte, primeiro você tem que avaliar se é um paciente atópico. Se o paciente já teve asma, rinite, já teve alergia, tem alergia atópica. Esse paciente tem tudo isso aí, é aquele negócio, ele está caminhando para chegar lá, entendeu? Mas você não pode falar que tem esofagite eosinofílica, mas ele vai ter. Sabe? É aquele quadro que você vê e fala assim, olha, você não está tendo hoje, é igual aquele caso que você pode fazer um prick test, tem o prick test positivo, IgE alta, e ele fala, mas eu como camarão, não tem nada. Mas você vai ter. Quer dizer, o organismo já está te mostrando que você tem anticorpos de defesa, você já tem uma sensibilização, vai desenvolver. Então, se você tem essa história de atopia, se você já tem essa gastrite, se você tem refluxo, já está com lá 5, 6 eosinófilos por campo, não adianta você fazer, por exemplo, um corticóide inalatório, porque ele vai acabar com poucos eosinófilos, não tem sentido. Então, o que eu faria era o seguinte, repetir esse exame de 6 em 6 meses, entendeu? E fazer, aí, controlar, eu colocaria assim, uma visão mais para a parte alérgica minha dele, a parte de ácaro, de poeira, essas coisas que ele está fazendo, o controle e tal. Eu acho que o máximo que ele poderia fazer, porque para o leite ele não tem nada que fazer. Então, o que eu faria? Peraí, como é que está a sua asma, como é que está a sua rinite, você tem dermatite atópica? Eu focaria mais nisso e de 6 meses eu repetiria a biópsia esofagiana.
Aqui tem mais uma pergunta, que na asma orientamos o paciente a realizar a higienização oral e fácil após o uso do corticoide inalatório. Como é que deve proceder na esofagite eosinofílica? Como é que é? Não entendi. Eu acho que ele está perguntando quanto tempo sem utilizar, sem e deglutir alguma coisa, quanto tempo que você ficaria, depois que você fizer o corticoide, quanto tempo que você ficaria, né, sem tomar um líquido, alguma coisa, acredito que seja isso, tá? Para não fazer higiene oral, entendeu? Entendi. Olha, nesse trabalho aqui de 2020, ele fala o seguinte: sempre que você fizer tanto o oral, né, deglutido, ou a budesonida deglutida, ou o spray, você tem que esperar pelo menos 30 minutos para beber ou comer alguma coisa, tá? E agora, se for fazer o spray, a limpeza, a higiene bucal é imediata. Mas eu espero mais tempo, entendeu? Porque eu acho o seguinte, assim, por curiosidade, eu comecei lá, junto com o pessoal do GASP, a estudar muito, Ingrid, a parte de fisiologia do esôfago, que era uma coisa que eu nunca tinha estudado muito assim a tempo. Então, quando você começa a ver que tanto de inervação, que leva o peristaltino, as ondas tal, um monte de nome de ondas, aquela confusão toda, você começa a ver o seguinte, a comida demora, qualquer coisa, se você comer uma pipoca ou comer sei lá, uma fruta, qualquer coisa, ele demora, você entender, 30 segundos para chegar no seu estômago. 30 segundos, tá? Mas, e o líquido? 30 segundos também. E se você ficar de cabeça para baixo? Se eu de cabeça para baixo beber uma água, vai demorar 30 segundos para chegar no meu estômago, mas independente disso. Mas eles mostram o seguinte, tudo bem, mas para aquele produto chegar lentamente em toda a mucosa, chegar lentamente lá embaixo, tem que demorar 1 hora. Então, eu espero sempre 1 hora para poder comer ou beber alguma coisa logo depois. Talvez assim, talvez bochechar uma água, né? Se for inalatório, bochechar, tudo bem, mas não pode deglutir, né? Eu acho que esse é o mais importante. Ingrid, deixa eu só aproveitar um detalhe aí. Por que eu peço a manometria? Porque é o seguinte, tem uma médica, a doutora Vera, lá do CEDIC, ela estuda muito a parte de peristaltismo e ela mexe com manometria. E era interessante eu ver ela fazendo exames, a criança, o paciente comendo coisas sólidas, pastosas, e o exame vai mostrando, né, lá na tela, o alimento descendo lentamente. E aí, uma pergunta que você vai fazer para ela é o seguinte: como é que o gás ele não chega lá embaixo, mas ele pega uniformemente toda a parede do esôfago? Por exemplo, quando a gente faz a budesonida com sucralose, com mel, com qualquer coisa, ela chega direto, ela passa numa parede só do esôfago. Então, ela está mostrando o seguinte: quando você faz o peristaltismo, a onda peristáltica, quando ela aperta, ela justamente molha não, ela adere toda na mucosa, entendeu? Por isso que esses produtos que estão lançando agora, a ricocina, que é para aderir, são os produtos que eles aderem na mucosa. A sucralose não adere tanto, nem o mel adere tanto. Então, é um produto que ainda não tem no mercado, que ele é uma goma, entendeu? Tipo uma geleia que ela adere ali na mucosa e ela tem dificuldade em descer mais do que os outros. Não, muito, muito interessante. Eu acho que as perguntas foram essas, e assim, tiveram várias e várias elogios, né, da aula, né, a gente acaba não falando todo mundo, mas assim, os elogios foram vários, né, Patsy, e assim, queria agradecer a vocês, ao Roberto, né, pela aula maravilhosa, né, porque a gente sempre ganha, a gente sempre aprende, né, com as aulas, a Patsy, né, pela condução aí da nossa ASBAI, o Roberto, nosso diretor científico, vocês dois estão de parabéns aí pela condução, né, da nossa sociedade, e agradecer muito aí para a gente poder tá aprendendo um pouquinho mais com vocês, tá bom? Gente, sem dúvida, foi uma excelente aula. O doutor Roberto soube ressaltar muito bem a importância de avaliar o paciente como um todo. E é fundamental o nosso papel na condução desse paciente. A moderação de Ingrid, impecável, né, Ingrid? Então, como sempre. E eu queria falar o seguinte aos queridos colegas, que depois dessa maratona nós viramos uns queridos amigos, não é mesmo? Nós, da ASBAI de Minas, esperamos ter sido, assim, de muito proveito as aulas que foram dadas. Para muitos foram apenas atualização, mas para outros vai ser uma boa revisão para a prova.
Então, a gente deve retornar com o nosso encontro mensal agora, mas eu quero agradecer de coração a todos os colegas que participaram, dando aulas, aos moderadores. O nosso muito obrigado, em especial, ao nosso diretor científico, doutor Roberto, pelo empenho, a toda a ASBAI de Minas Gerais, a diretoria que abraçou essa ideia e apoiou, ao doutor Eduardo, nosso querido diretor da Integração Nacional da ASBAI, ao nosso presidente, professor Sarinho, pelo apoio incondicional. Eu quero que nossos colegas que vão fazer a prova arrasem na prova, tá? Tragam um título para Minas, para vocês. Nosso muito obrigada. Até nossa 12ª reunião, né? Que vai ser agora em junho, tá? Mas estamos assim na torcida. Muito obrigada a todos mesmo, de coração. Boa sorte a todos, né, gente? Boa sorte. Isso mesmo. Padre, só um minutinho, se você me permitir. Eu queria só falar para todo mundo, que os participantes estão aqui, e também para todos, que todas as aulas, as 11 aulas que nós tivemos até hoje, todas foram gravadas, todas vão estar disponíveis amanhã, eu espero que amanhã todas devem ser disponíveis no YouTube da ASBAI Minas Gerais, e usem e abusem, estudem bastante, gente, e felicidade para todos. Isso. Eduardo, meu querido, tudo bom? Boa noite. Foi um prazer, gente. Obrigada, tá? Beijo, boa noite, gente. Tudo de bom. Muito obrigado, viu, gente? Tchau. Abraço. Parabéns.